Quem está feliz? Nós estamos sendo ministrados, começamos, a semana passada, a sermos ministrados sobre esse tema, sobre alegria, mas alegria na ótica de Deus, essa ótica que faz tudo ficar de ponta cabeça na perspectiva daquilo que o mundo, do que os homens entendem como sendo a felicidade. Por isso o nome, Upside Down, tudo de ponta cabeça, para entendermos a ótica de Deus, onde está essa felicidade. Quem esteve aqui semana passada? No início da série? Bem, essa maioria aí. A gente pôde aprender um pouquinho e refletir um pouquinho a respeito de qual é o lugar dessa felicidade, onde que nós encontramos essa felicidade, nesse reino de alegria, esse reino que é a presença de Deus, que é nesse lugar, esse lugar onde vamos então encontrar esse ambiente de felicidade. A gente aprendeu que a felicidade, que essa alegria plena, ela é muito mais do que um estado, é muito mais do que estar feliz por causa de, mas é um fato, é uma realidade acessível a todos aqueles que vivem em Cristo. Então, ela não depende das circunstâncias, ela não depende do que eu estou passando, do que eu estou vivendo, de dias fáceis, dias difíceis, a ausência ou enfrentamento de desafios. Eu sou feliz, amém? E a gente quer deixar aqui o estímulo, o encorajamento para que você possa lá acessar as nossas mensagens lá no nosso canal do YouTube, lá no SoundCloud também, que é onde você pode pegar só os áudios das pregações. Lá na nossa página, na fanpage do Facebook, você também vai encontrar todos os links. Caso você não tenha vindo semana passada, seria muito bacana que você pudesse também assistir ou ouvir a mensagem, para você ir acompanhando conosco aquilo que Deus quer falar nessa série, amém? Hoje a gente quer avançar nessa reflexão e refletimos juntos algumas características que traduzem, esses que podem de fato viver essa alegria genuína, Vamos refletir a respeito daquilo que nós havíamos dito isso semana passada. Vamos refletir a respeito das conhecidas bem-aventuranças, Parte, da mensagem de um conteúdo que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, e nesse trecho específico, que é bem no início, dessa pregação, desse ensino de Jesus, ele fala sobre as bem-aventuranças, que é esse caminho meio upside down, esse caminho meio de ponta cabeça da felicidade. E não apenas esse texto, mas muitas outras afirmações de Jesus, como também de outros escritores da Bíblia, eles apresentam esse caminho de felicidade de uma forma que, aos olhos humanos, parece loucura, parece não fazer o menor sentido. Coisas como melhor é dar do que receber. O conhecido, se alguém bater numa face, você dá a outra. Se alguém te roubar a capa, você dá a túnica também. Aquele dito quando parece que as circunstâncias estão muito contra e você diz: em tudo eu dou graça, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. A gente cita, mas declarar isso com toda a fé e convicção é totalmente a contramão de qualquer coisa que vem da nossa cultura, da nossa educação, do nosso aprendizado. Pagar o mal com o bem, amar o seu inimigo. Opa, peraí, isso é muita loucura. E é. A palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus, ela é loucura para os homens. E eu tenho um grupo, na nossa reunião lá, de pequeno grupo, a gente fala muito isso. É uma frase que a gente aprendeu do nosso amado pastor Paulo Júnior: nada que começa no homem, termina em Deus. Só é possível chegar em Deus aquilo que foi inspirado pelo próprio Deus, a transformação que foi o próprio Deus que fez na minha vida. Ou seja, não há como eu viver isso, não há como eu compreender isso como um caminho de felicidade por mim. Não sou eu que vou atingir essa compreensão e dizer: ah, Deus, agora eu te entendi.
mas somente uma vida transformada, somente um coração transformado, somente uma mente transformada, somente uma nova criatura, aqueles que se converteram a Cristo Jesus e te entregaram seus corações e desejaram que agora o Espírito Santo pudesse fazer essa transformação, virar tudo de ponta cabeça. Somente esses, amados, poderão ter a convicção de que isto é um caminho de felicidade. Não há como, o que nós não queremos aqui é levá-los a um esforço de compreender essa mensagem e falar, estou chegando lá. Não chegaremos, amados. Mas a convicção de que na medida que nós nos entregamos, assim como os heróis da fé, os homens que viveram isso, como eu citei semana passada, né? Lá Paulo dizendo lá em Romanos, no capítulo 8, diante das circunstâncias mais doidas, mais adversas, que eram o antagonismo de qualquer caminho que poderia revelar felicidade, ele diz, o que poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Porque estou certo que nada, coisa alguma, pode me separar desse amor. E a gente quer continuar essa reflexão de que a felicidade é algo próprio do cidadão do reino. Que ela não depende das circunstâncias. Que nós vivemos porque fomos transformados. Amém? E então queremos entrar nesse ensino, que vai ser agora essa reflexão sobre as chamadas bem-aventuranças. Mas antes da gente entrar diretamente nas bem-aventuranças, eu queria refletir com vocês o contexto desse momento. Onde antes de Jesus começar esse ensino, né, que é o grande sermão da montanha, onde ele ensina diversos valores, princípios e virtudes do reino, entre eles esse texto, o qual chamamos as bem-aventuranças. Um pouco antes disso, abra sua Bíblia lá, em Mateus, no capítulo 4. Eu vou ler para você. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E vamos ver aqui no capítulo 4, a partir do verso 1, o que diz? Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, vai prestando atenção, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire Satanás, pois está escrito, adora o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestará culto. Então o diabo se retirou. Jesus foi primeiramente tentado nas suas necessidades, fome. Jesus foi tentado no seu poder, de ordem, fala dos reinos, mas acima de tudo, Jesus foi tentado na sua identidade. Se tu és, faça, dê ordem, transforme. Alguém tem dúvida que Jesus tem poder para transformar pedra em pão?
Alguém tem dúvida que Jesus poderia pular de qualquer lugar? Um pouco adiante nós vamos ver Jesus andando sobre as águas. Alguém tem dúvida que todos os reinos já eram dele? Então, para o que ele precisaria provar alguma coisa para ter aquilo que já é dele? A não ser se ele tivesse dúvida de quem ele era. E qual que é a lição que nós tiramos aqui, amados? Assim é conosco. Nós ainda, porque acreditamos muitas vezes que a alegria é esse estado de se adquirir. Ou seja, eu tenho que conquistá-lo, começa em mim. Fruto de não conhecer quem de fato nós somos. Por isso, ainda acreditamos que vamos ser depois que tivermos. Ter para ser. Enquanto Deus já estabeleceu quem somos e já podemos viver essa identidade na plenitude. E por isso, então, fazemos. Percebam a diferença? E, gente, buscando ter para ser feliz, enquanto a mensagem do reino é em Cristo, transformados nele, já somos mais do que felizes, mais bem-aventurados, tendo ou não tendo, conquistando ou não conquistando, realizando ou não realizando, porque a minha alegria não depende dessas realizações, temporais, efêmeras, passageiras. Quem aqui se lembra de supetão aí do último sonho realizado? Poucas pessoas levantaram a mão. Sabe por quê? Vou te dizer, porque já realizou. Agora na sua cabeça tem um outro sonho, tem um outro desejo. E sabe onde se acaba? Nunca. Porque essa é a nossa natureza. E se nós não entendemos, amados, que não é uma questão de buscar para que então possamos ser, nós vamos ficar escravizados nesse sentimento, uma busca incessante em satisfazer a nossa fome. Como Jesus foi tentado em função da fome no deserto, nós, agora fazendo uma analogia à nossa vida, podemos ser tentados agora a correr atrás de saciar a nossa fome. Que fome? Qualquer uma. A fome fisiológica, a fome emocional, a fome de realizar os sonhos, a fome de conquistar coisas. Fome, fome, fome que não passa. Não passa. E a partir daí, então, na sua própria humanidade, porque como diz lá em Filipenses, no capítulo 2, a autoridade de Cristo não veio porque Ele era Deus. Muito pelo contrário, Ele diz que, sendo Deus, Ele não usurpou de sua condição divina, mas abriu mão dela e como homem foi obediente. Então, quem foi tentado no deserto foi o homem Jesus. E após ter a sua humanidade provada, e ter vencido, porque ele não deu voz ao diabo, e diz, aparta-te de mim, porque só a Deus eu prestarei culto. Ele então agora inicia, porque agora ele tem propriedade e autoridade para dizer o que vai dizer. Amém, amados? Ele inicia esse ensino tão importante. E ele começa, aqui no mesmo capítulo 4, no verso 17, ele começa esse ensino. Aqui começa o sermão, o famoso sermão da montanha. Ele fala, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que ele está querendo dizer com isso? Essa forma de viver, essa ideia de achar que é a sua força, que é a sua capacidade terrena, humana, de viver. Se arrependa desse caminho e deseja agora o caminho de Deus para você. Reconheça a sua dependência, se arrependa dessa ideia equivocada de autossuficiência,
de independência e se entregue ao caminho de Deus. Arrependam-se, pois agora o novo reino é chegado. Aquele que o Pai estabeleceu. Amém, amados? E então, ele começa aqui no capítulo 5, o que nós então chamamos as bem-aventuranças. Eu quero ler com você também. Você está com a sua Bíblia aberta ou sua Bíblia ligada? Está aí? Ele começa aqui. Vendo as multidões, logo no começo. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra como herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Isso parece, de alguma forma, um caminho de felicidade. Uma forma de viver que traduza felicidade. Por quê, amados? Porque como a gente está dizendo, a tentação é essa busca pela independência, é o cuidar dos meus interesses, né? É dessa forma que o mundo prega, que nós acreditamos que é o caminho de se encontrar a felicidade. E aí, de ponta cabeça, virando tudo, vem uma nova ótica de enxergar, onde Deus fala, não, só uma forma de ser feliz, numa total, completa dependência de mim. De você compreender que você depende de mim em toda e qualquer circunstância. E é isso, basicamente, em suma, que as bem-aventuranças estão falando, de diversas formas, diversas características, mas todas elas ligadas a um aspecto comum, a nossa total dependência de Deus. E essa dependência começa aqui dizendo a respeito de sermos pobres de espírito. Que pobreza de espírito é essa? Tem muitas vezes que usa isso de maneira pejorativa, que ela é um pobre de espírito, né? Ou espírito de porco, né? Traz uma ideia de alguém desprezível, de alguém sem valor, de alguém que não influencia, mas não é dessa miséria que o verso 3 está falando. E que traduz essa pessoa como bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz. Essa bem-aventurança, né, ser pobre de espírito, fala reconhecer a sua necessidade de Deus. Reconhece que fora de Deus ele é pobre e miserável. E diz que destes é o reino do Pai. Tem uma parábola, né? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus falando sobre dois homens que foram ao templo orar. O fariseu, o religioso, e um publicano. E diz que o religioso estufava o peito e dizia, obrigado, Senhor, porque eu não sou como um destes, pecador, eu sou um homem religioso, né, que obedeço os mandamentos. Que seria do Senhor, Deus, sem mim? Né? Ele quase dizendo isso. Enquanto o publicano batia no peito e dizia, tem misericórdia. Miserável que eu sou sem o Senhor, Deus.
E é a esse segundo que Jesus enaltece nessa parábola, dizendo: este é o bem-aventurado, porque compreende que fora da minha presença não há a menor possibilidade dele ser feliz. E isso é interessante porque, trazendo aqui um parênteses, nós temos também, às vezes, podemos nos equivocar ao estudar aqui essas bem-aventuranças, entendendo que como se isso fosse uma receita de Jesus para sermos felizes. O passo a passo de Jesus. Não, amados. Por quê? Porque se pensarmos assim, continuaremos equivocados, achando que começa no homem para terminar em Deus. Então, não é, se você fizer isso, você vai ser um bom cristão. Se você fizer esse outro, você vai ser feliz. Não, amados, é impossível fazermos isso se já não fomos transformados por Cristo. O que as bem-aventuranças estão dizendo não é aquilo que vamos fazer para me tornar, mas aquilo que Jesus fez e nos transformou. Aqui as bem-aventuranças não fala de um caminho para sermos felizes, fala da forma que aqueles que são felizes em Cristo vivem. São características, é uma forma de viver inerente àqueles que já vivem essa alegria genuína. Impossível, amados. Cada uma delas, vivemos como se fosse um esforço nosso para chegar até Deus. Só é possível, amados, se já houve na nossa vida uma entrega de Senhor, eu sou miserável de espírito, estou aqui me entregando ao Senhor, reconheço que dependo de Ti, Deus, e agora, Espírito Santo, transforma a minha vida, transforma o meu caráter, transforma os meus valores, transforma as minhas escolhas, transforma os meus sims, os meus nãos. Eu quero a Tua vontade, Deus. Eu quero ser não mais independente, mas... Então guarde isso no seu coração. As bem-aventuranças não são receita de bolo, porque ela não vai funcionar para ninguém que já não esteja em Cristo. Um incrédulo é incapaz de compreender isso. Isso aqui é loucura. É no Espírito que vamos ser levados pelo Espírito a viver, nos esforçar a viver, a mortificar a nossa carne todos os dias e cada vez mais aplicar cada uma dessas virtudes no nosso estilo de vida. Tudo que começa em Cristo termina nele. Nada que comece em nós vai terminar nele. Vamos dar a volta e acabar nos nossos próprios apetites, querendo satisfazer a nossa própria fome, equivocados. Amém, igreja? Então, continuando. O verso 4, acaba que nós vamos perceber que isso é uma sequência pedagógica. Ele fala sobre, primeiro, reconhecer a nossa miséria na nossa humanidade sem Deus, os pobres de espírito. Aí depois ele vem e fala... Bem-aventurados os que choram. Então, uma vez que eu reconheço minha miséria, eu agora choro a minha miséria. E aí é um paradigma que tem que ser quebrado, né? A relação do choro com a fraqueza. Não se trata de fraqueza, não é esse conceito vaidoso, machista. Quem já ouviu? Homem não chora. Enxuga essas lágrimas, hein, rapaz? Mas, ao mesmo tempo... Esse choro não é um choro que diz respeito às minhas perdas, aos meus sonhos não realizados, às minhas expectativas não correspondidas, às minhas frustrações, estou magoado, chorei. Não, não é esse choro. É um choro de reconhecimento dessa miséria. É um choro de reconhecimento da nossa natureza pecaminosa e da nossa dependência de Deus. É o choro de quem busca consolo de quem de fato consola. É o choro de quem quer buscar a presença de Deus. Este é o choro, amados. Estas são as lágrimas que devem cair do nosso rosto. Não é chorar porque não fui atendido. Não responderam minhas orações. Amados. É a vontade de Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele, não é com a minha vontade, não. E a vontade dele, a palavra dele,
se prevalecerá na minha vida. Então é essa vontade que eu quero buscar. Amém? Isso vale para todos nós. E aí ele continua. Bem-aventurados os mansos. Em outras versões fala os humildes. E também aqui um paradigma interessante. Porque ele diz que os mansos vão o quê? Herdar a terra. E a gente tem ideia de manso. Quando você fala acabou que é manso, o que você pensa? O cara é preguiçoso. O cara está querendo que as coisas fiquem prontas para ele. E não é isso que está falando. A mansidão, e por isso essa relação com humildade, é alguém que agora se sujeita totalmente à vontade de Deus. É alguém que abre mão das suas próprias vontades, e entendendo que a vontade de Deus é melhor, ainda que ele não compreenda, com a plena convicção que a vontade de Deus prevalece, e por isso é essa vontade que ele quer, e ele abre mão. Moisés, um líder, e nós vemos a história dele, lá com o povo no deserto, tantas vezes ele foi firme, duro, severo, diante do pecado do povo, diante de tantas coisas. E diz que ele era manso. Um homem aguerrido, um homem que no momento da sua convicção de um chamado de Deus para libertar aquele povo, foi até o fim, foi lá enfrentar Faraó. Então não era de alguém frouxo, não era de alguém acomodado. Ah, Deus vai chamar outro. É a vontade de Deus mesmo, né? Ela prevalece. Não. Então a mansidão não tem essa relação. Mansidão fala de alguém que se sujeita à vontade de Deus, não se preocupa com as suas próprias necessidades e por isso Deus supre todas as coisas. E aqui, trazer lembrança aí, quem esteve aqui durante a série Movie? Quem lembra do Forrest? Homem manso. Um personagem. Mas a mensagem daquele personagem é a mensagem da mansidão. Alguém que olhava para o próximo, olhava em fazer a vontade de Deus, e por conta disso, Deus cuidava da sua própria vida. E Deus surpreendeu. E aqui, por isso que aqui diz, e esses mansos herdarão a terra. Porque às vezes a gente pode pensar, a mansidão, legal, vai herdar o reino dos céus. Né? Não, está falando de herdar terra. É aqui. É de vencer, de prosperar, de ver milagre de Deus de provisão, de ver milagre de Deus de resposta. Aqui. Aqui, amados. Quando agimos em mansidão. Quando em vez de querer ficar convencendo a Deus da nossa vontade, nos rendemos à vontade dele. Amém, amados? E que vontade é essa? É a sequência que diz, bem-aventurados os que têm fome e sede dessa vontade. Em outras versões, fome e sede de justiça. E há uma ligação muito íntima da vontade de Deus, de um Deus que é justo, com a justiça. Porque é uma vontade que não diz respeito apenas a mim. Diz respeito a mim e ao meu próximo. Assim como o Forrest. Então, porque eu faço ao próximo, porque eu tenho fome e sede de fazer essa vontade, Deus cuida da minha vida. Como eu disse aqui anteriormente, Deus não tem compromisso com a minha vontade. Deus não tem compromisso em satisfazer minha vontade, ainda que possamos aqui dar N testemunhos de Deus respondendo às nossas orações. Deus tem compromisso com a sua palavra, e a palavra é empenhada sobre a nossa vida. Essa palavra se cumpre. No momento, amados, que eu creio nessa palavra, que eu tenho plena convicção que essa palavra é boa, perfeita e agradável para mim, no momento que eu tenho pleno descanso da fidelidade e do amor de Deus, no momento que eu tenho a plena consciência de que o que Ele tem para mim é melhor do que qualquer coisa que eu possa planejar, qual vai ser meu desejo, amados? Preocupar comigo? Não, mas de fazer a vontade do Pai. Amém, amados? Consciência de eternidade. Porque eu sei do plano de Deus para a minha vida, enquanto eu estiver aqui, o que eu quero fazer? É a vontade dEle.
E por fazer a vontade dele, eu vou ser feliz. E aqui eu quero dar um testemunho, uma história pessoal minha. Vira e mexe eu passo por essas histórias minhas, mas é porque elas são experiências marcantes na minha vida. Eu fui um triatleta profissional por alguns anos na minha vida. E para aqueles que conhecem o triatlon hoje, ou até alguém aqui que possa praticar, já ouviu, sabe que o sonho de um triatleta, ou pelo menos uma coisa que ele deslumbra, algum dia no momento da sua vida, carreira, é participar de uma famosa prova de triatlon chamada Ironman, que acontece no Havaí, que é a principal prova, é onde surgiu o triatlon. E eu, claro, como qualquer outro, eu vislumbrava aquele momento, aquela possibilidade, aquele lugar. E, enfim, fui lá na minha carreira, fui construindo, fui fazendo o que tinha que fazer, trabalhando, treinando, correndo atrás de patrocínio. E em algum momento essa história parou, bloqueou. E uma nova história, né, começou. Uma história do Rodrigo com Deus e de um chamado que agora queimava no meu coração. E ao mesmo tempo, eu falei isso um pouco de semana passada, no meu coração às vezes uma certa crise de achar que alguma coisa estava mal resolvida. E Deus foi curando isso na minha vida, e eu fui entendendo os propósitos de Deus e tudo mais, e beleza, fomos embora. Surge uma oportunidade, que veio para muitos de nós líderes, pastores aqui da igreja, de participarmos de um curso, de uma excelência, de um fantástico, chamado Haggai. Onde acontece o curso Haggai? No Havaí. Numa escola no Havaí, na ilha de Maui, que é onde acontece o Ironman. E você concorre para uma bolsa, para um curso de um mês, um lugar maravilhoso, numa escola assim, que parece um hotel 5 estrelas. Aí vai lá, aí consegui essa bolsa, vai lá, esse pobre, né, Durango, pousando no Havaí, naquele lugar maravilhoso, eu desço do avião, um outdoor do Ironman, que aquilo lá movimenta muito a cidade. Um outdoor gigantesco daquele evento lá, e eu olhava e começava a rir, falei, Deus, tanto tempo eu sonhei vir para cá, fui participar de uma prova, nem sei se eu ia terminar a prova, ia ser uma canseira, eu não ia curtir nada desse lugar, porque eu ia ficar tão focado naquilo, e com certeza eu ia vir de uma forma que no dia seguinte da prova eu estava, batendo de volta para casa. O Senhor me traz para ficar um mês nesse lugar, num hotel 5 estrelas, aprendendo daquilo que o Senhor tem para a minha vida como ministério. E me veio na cabeça, quão mais excelente foi a forma que o Senhor me levou para o Havaí. De uma forma inesperada, de uma forma que eu nunca poderia sonhar. Nos meus sonhos mais bem elaborados, eu não poderia pensar aquele desfrute que Deus me proporcionou. A vontade de Deus é boa, perfeita e muito melhor, muito mais agradável do que a minha. E na medida que eu me rendi, que eu me sujeitei a essa vontade, foi isso que Deus proporcionou na minha vida. Amém, amados? Bem-aventurados os misericordiosos, verso 7, porque alcançarão misericórdia. Porque entendem a misericórdia que receberam. Porque entendemos o que Cristo fez por nós, agora fazemos isso ao próximo. Porque compreendemos o grande amor com que fomos amados, agora também amamos, amados. E porque praticamos isso, sabe o que acontece? Somos livres do tormento que a falta de perdão causa. Somos livres da amargura, somos livres do rancor. Porque quando a gente perdoa, amado, beneficiado não é quem é perdoado, não. Quando exercemos misericórdia, por isso está dizendo, aqueles que exercem misericórdia, alcançarão misericórdia. Os beneficiados, amados, são aqueles que exercem isso. Porque liberam seu coração para viver essa vida plena que Deus tem. Porque não ficam carregando mais peso nas suas costas. Estão livres, amém, amados? Os puros de coração, verso 8, são mais do que felizes, são bem-aventurados. E muitas vezes, a religiosidade quer nos ensinar, quer trazer uma aparência de pureza. Cumprir os ritos religiosos, vir ao culto, fazer obra de caridade. Como se essa aparência revelasse pureza de coração.
Deus não vê assim. Deus olha o coração, Deus não vê a aparência. Amém, amados? Se trata de um coração transformado, de dentro para fora. E Jesus ensina isso na parábola do bom samaritano. Porque ele vai pegando exemplo de quem? De religiosos. Vinha lá um levita, vinha lá, né? Um fariseu, e passaram aqueles que tinham o quê? A aparência de pureza de coração, de virtude, e passaram de largo. Enquanto aquele que certamente, na ótica dos religiosos, não tinha menor pureza, um samaritano, demonstra um coração. Amém, amados? É daqui para fora. Tudo que começa no homem não chega em Deus, mas um coração transformado, entregue, esse sim, vai poder experimentar e viver essa vida plena. Amém? Os pacificadores, verso 9. E aqui não é pacifista não, paz é amor. Sabe aquele pacifista sem compromisso? Não, está tendo pau ali? Sou da paz, estou fora. Não é esse pacifismo sem compromisso, mas é aquele que quer ser um agente de paz. Essa conversa que em briga de marido e mulher, não se mete aqui não funciona isso não. Se você é meu amigo, eu entendo que eu tenho que sim colocar a minha colher no meio disso e ajudar essa relação. É só exemplo, viu, querido? Somos sim, amados, aqueles a levantar nossa voz em todas as esferas, na relação, na política, na sociedade, e declarar paz. E de mostrar que é possível um caminho de paz. É para isso que Deus nos chama. Qual que é o nosso ministério? Deus nos chamou para o ministério do quê? Alguém lembra? Da reconciliação. Esse é o primeiro chamado nosso. E Deus nos chama para o ministério de reconciliar, de promover paz. E aí, 2 versos que terminam aqui esse caminho muito louco de felicidade e que mais ou menos traduzem a mesma coisa. Bem-aventurados vocês, perseguidos, por causa da obra que vocês fazem, por obedecerem à minha palavra. Vocês que forem insultados. Amados, o que isso nos ensina? Pode parecer que, como que eu posso me declarar feliz por ser insultado? Amados, porque é dessa forma que a nossa fé vai ser provada. É dessa forma que nós vamos ter certeza que não queremos brincar de ser cristão. Por isso é uma bem-aventurança. Porque no momento que ser cristão me signifique afronta, perseguição, e eu firmar meu taco e dizer isso que eu sou, de fato eu sou. De fato, todas as outras coisas que acabamos de falar, e tudo que Deus tem para nós enquanto reino, vai fazer sentido. Mas enquanto a minha cristandade for circunstancial, amados, eu na verdade nunca fui. Foi mera religião. Nesse aspecto, nesse sentido, agradecemos pelas perseguições, porque elas provam o nosso caráter, provam o crente que eu sou. E em suma, é isso que o nosso Mestre Jesus fala, que são as características e a forma de viver de alguém que é plenamente feliz. Posso ouvir um amém da igreja? Amém mesmo? Glória a Deus. E eu quero orar. Eu quero orar nesse momento. Para que cada vez mais possamos encontrar esse lugar de felicidade. Que está onde, amados? Tem algum lugar fora? Onde está esse lugar de felicidade? Dentro. É uma relação de dentro para fora. Como a palavra de Deus diz, na medida que nos relacionamos, esse Espírito nos enche, é como se rios de água viva fluíssem de dentro de nós. E talvez você que está aqui nos visitando hoje, ou tem frequentado já, ainda não fez algo muito importante. E é por você que eu quero orar primeiro. A palavra nos ensina que com o coração a gente crê, e com a boca
a gente confessa. Não para que Deus ouça, mas para que nosso coração possa ouvir. E haja esse selo, essa aliança. E se você ainda não fez uma oração de entrega a Jesus, para que você possa experimentar dele, ser surpreendido por ele, na plenitude do que ele quer te oferecer, de confessar Jesus como esse Senhor, libertador, salvador, transformador,